Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Você que está nos ouvindo aí da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, onde quer que você esteja. Esse é mais um podcast Palavras do Reino. Hoje aqui comigo o pastor Lucas e mais uma vez junto comigo aqui o pastor Flávio e o pastor Marcos, grandes irmãos e parceiros do ministério. Que Deus abençoe a vida de vocês também, mais uma vez obrigado. E vamos hoje continuar falando a respeito de vida com Deus. Vamos tratar um pouco hoje a respeito de santidade. Então esteja ligado aí conosco e vamos juntos aprender mais um pouco a respeito dos princípios do reino de Deus para as nossas vidas. Palavras do Reino. Muito bem, estamos aqui, como eu já disse, pastor Marcos Fialho, pastor Flávio de Souza, pastores conosco aqui nesse ministério, e mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui no podcast Palavras do Reino. É sempre um prazer ter vocês aqui. É um prazer sempre estar com os irmãos. Deus abençoe você que está ouvindo aí esse podcast Palavras do Reino, sempre aprendendo, desenvolvendo. Você pode estar mandando as suas opções, às vezes de temas aí que você tem curiosidade. Nossas redes sociais da Igreja Batista Boas Novas de Dourados. Estamos aí em contato com vocês, irmãos. É um prazer ouvir. Se você faz uma caminhada, uma corrida, põe um fone. Se você está cozinhando ou fazendo alguma coisa, ouça aí esse podcast e seja abençoado. A paz, pastor Lucas, a paz, pastor Marcos, a paz, nossos amados ouvintes e irmãos. É sempre maravilhoso poder participar desse momento, dessa mesa de diálogo, né? E que você que está nos ouvindo, possa ser edificado pelo tema que nós vamos tratar hoje. É um tema relevante, importante, e que você coloque em prática. Muito bem. Nós vamos tratar hoje um pouco, vamos continuar o tema que nós já abordamos no último podcast. Falamos a respeito de vida com Deus. Foi um tema muito legal. Esse primeiro podcast iniciou essa nova série e hoje esse segundo episódio sobre o mesmo tema, vida com Deus, e vamos abordar um pouco mais profundamente a respeito de santidade. E eu quero começar com uma pergunta que eu achei em vários lugares de pesquisa. Várias pessoas me perguntaram: como ter uma vida de santidade? Acho que essa é a pergunta que todos nós que somos cristãos já fizemos. Se a gente nunca perguntou isso para ninguém, pelo menos para a gente mesmo, não sei vocês, pastores, mas eu já me perguntei isso várias vezes. E aí, como ter uma vida de santidade? Eu concluo essa questão de como ter uma vida de santidade é a gente olhar para Deus. Primeiro ponto, Deus é santo. Ele é a nossa referência. Jesus, né, quando esteve pela terra, ele não teve nenhum tipo de pecado e foi possível, né? Ele não fez nada de sobrenatural para viver uma vida santa. É lógico que nós não podemos nem nos comparar com Cristo, mas na medida que nós focamos o nosso olhar em Deus e olhamos para nós vamos ver que existem muitas coisas que precisam ser mudadas, muitas coisas que precisam ser abandonadas, né? Por quê? Porque o homem, ele é levado através da sua carne a fazer muitas coisas que afastam ele de Deus. A mentira, o roubo, né, o engano. E quando a gente fala também do roubo aí, né, às vezes a pessoa acha, não, roubou milhões. Não, se você roubar uma bala é roubo, né? Se você fez gato na energia, gato na água, gato na Sky, né, tudo isso. E pasmem, mas a gente vê muitos cristãos fazendo isso, né? E isso tira a nossa santidade. Então, santidade é andar nos princípios de Deus, na lei de Deus, na presença de Deus. E hoje, infelizmente, a gente vive uma geração que não lê Bíblia. E uma geração que acha que adorar a Deus é no culto de domingo, talvez na quarta-feira, alguns na quarta-feira. E santidade é muito mais do que isso. Santidade não tem nada a ver com ir no culto. Santidade tem a ver com o estilo de vida, de caminhar pautado pelos princípios de Deus. Agora, se você não lê Bíblia, como que você vai conhecer a vontade de Deus, os princípios de Deus, né, os valores de Deus? Então, santidade é andar na presença de Deus, é abrir mão da vontade da sua carne, né? Porque a vontade da nossa carne é pecar, e isso é inimizade com Deus, isso nos afasta de Deus. Então, para nós vivermos uma vida de santidade, o nosso foco é olhar para Deus, conhecer os princípios de Deus e nos pautar por eles. Isso é santidade. Então, é interessante, o pastor Flávio falando aqui, que eu lembrei de Romanos 6:22,
Ele diz: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Então, as nossas atitudes ela tendem a partir desse princípio. Porque a palavra santo e santidade usado na Bíblia, ela tem a ver com separação para Deus. É tão interessante que a palavra agiasmo em grego, ela é separação para Deus. Porque a palavra usada ali sempre foi uma palavra de você fazer uma dedicação devota para com aquele Deus. É uma palavra grega, tinha muitos deuses na época, e essa palavra, quando é usada no Novo Testamento, ela tem isso de que a gente vai ser separado para Ele. E a santificação é o estado predeterminado por Deus para nós crentes, pelo qual na graça Ele nos chama, no qual Ele nos traz o entendimento de servir. E isso começa quando o cristão aceita Cristo, entende? E ali ele persegue a santidade. Ele diz: é isso que Deus é isso que eu vou me tornar, entende? Isso porque nós não estamos mais no domínio do pecado, no domínio das trevas, não estamos mais, estamos na luz, e não faz sentido você estar na luz e a luz se misturar com as trevas, entende? Então a santidade é essa luz de Deus em nós, raiando em nós, trazendo para nós isso. E a separação, até esses dias não, hoje mesmo, eu vi um pastor Luiz Saião falando, achei muito interessante o que ele falou. Ele falou assim, que tem gente que às vezes fala sobre santidade, ele falando sobre o tema santidade, tem gente que ela, em vez de ser santa, ela é estranha, ela muda a vida dela de uma maneira radical, entende? Então a gente vê os muçulmanos, eles têm o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito que a mulher tem que ser, a mulher usa burca, tudo, só fica com o rostinho, com quase nada aparecendo. Então, tipo assim, não é isso que a Bíblia nos direciona. A Bíblia nos direciona para algo que vai realmente fugir desse pecado, das coisas que desagradam a Deus, mas que a gente seja separado num propósito redentor. E no sentido, também tem o sentido moral, né? Viver sem pecado, viver por causa das luzes, que Cristo é luz, e fugir das obras da carne, das obras das trevas. E isso que o pastor Marcos disse é bem interessante, porque a gente confunde esse tipo de atitude radical de, vamos dizer assim, de santificação, né? A gente chega na igreja, a gente conhece Jesus, entrega a nossa vida a Ele, e a gente pensa assim: bom, agora eu preciso me santificar, eu preciso ter minha vida pura, né? Como se fosse agora eu preciso me desintoxicar do mundo para me encher de Deus. Aí a pessoa ela não tem esse medidor, vamos dizer assim, e ela acaba sendo radical por um lado que não precisa, né, pastor Marcos? Ela acaba, como o senhor diz, daqui um dia vai aparecer crente aí de burca, porque achando que não, mas a mulher não pode isso, não pode aquilo, tá com tecido, um lençol na cabeça da mulher para levar ela para a igreja para não aparecer nada, né? E na verdade não é assim. Eu creio que nós temos que ser radicais, sim, mas em algumas coisas, como por exemplo, eu tenho que ser radical contra o pecado. Eu não posso brincar, por exemplo, com o pecado da área sexual. Se a gente analisar toda a igreja, o pastor Flávio está aqui, ele é pastor da família, se você analisar toda a Bíblia, você vai ver que Jesus ele disse até para você resistir ao diabo que ele vai fugir de vós. Mas quando fala da área sexual, por exemplo, é algo que a gente não pode confiar na nossa carne. Então nesse tipo de coisa nós temos que sim ser radicais. A gente não pode dar brecha pro pecado, para nada disso. Só que eu vejo muita gente que acaba até atrapalhando o relacionamento com a família, que ainda não conhece a Jesus, porque vai para esse lado radical de forma errada, não é, pastor Flávio? Às vezes a pessoa acaba afetando o relacionamento dela com o pai, com a mãe, com os irmãos, porque agora ela aceitou a Jesus e ela não pode mais ter aquela vida que ela tinha antes. Realmente, você tem que lutar, como eu disse, contra o pecado. E santificação, você ter uma vida de santidade, não é você apenas deixar de pecar.
No último podcast a gente falou sobre relacionamento, intimidade com Deus. É isso que vai gerar uma vida de santidade em nós. Mas a gente precisa saber até para onde que a gente tem que correr com esse lado radical. O que o senhor acha, pastor Flávio? E eu vejo assim, ó, a conversão ela pode até ser imediata, né? E acontecer de uma vez, a pessoa entendeu, tal, aceitou Jesus. Mas a santificação ela é processual, né? Assim como a salvação, ela vai, porque precisa de entendimento. A pessoa precisa dia após dia, né? Dia após dia, e isso vai promovendo mudança, mas é de dentro para fora, não é de fora. Ele vai chegar no momento que ele começa a externalizar. Eu vejo assim, é comum às vezes a pessoa chega do mundo cheia de piercing, cheia de tatuagem, na maneira de vestir, de repente, né, bem roupas curtas, apertadas, tal. E quando a conversão é genuína e verdadeira, né, ela vai mudando, mas analisa, por exemplo, a pessoa cheia de tatuagem, ela não vai conseguir tirar as tatuagens, ela vai conseguir tirar os piercing, ela vai conseguir mudar a roupa, ela vai conseguir com o tempo ir mudando, diminuindo as gírias e tal, mas é um processo. E nós enquanto líderes, nós temos que entender esse processo, né? Até porque nós também estamos no processo de salvação e no processo de santificação. Isso exige crescimento, maturidade, né? Isso vai acontecendo naturalmente e também não é uma obra, por mais que tenha o discipulador, isso é uma obra do Espírito Santo. Porque tem muita gente que está dentro da igreja há anos e anos e só critica as pessoas. Às vezes nunca fez aquilo lá porque não teve oportunidade, não caiu nos mesmos erros porque não teve oportunidade, mas morre de vontade de cair, né? Mas tem aquela pessoa que ele chegou e ele fez de tudo ali por ignorância, né? Porque ele não tinha tido um encontro com Deus e a partir daquele momento a vida dele se transforma, né? Mas é algo que não foi forçado, é algo que ele entendeu, ele compreendeu e ele não quer mais aquela sujeira do mundo, porque ele sabe que aquilo lá é morte, aquilo lá é derrota, né? Então é por isso que às vezes as pessoas têm 30 anos de igreja, o outro chegou de imediato, né? Com 1 ano ele passa na frente. Por quê? Porque ele entendeu o plano de Deus, a visão de Deus. E o outro que está às vezes 30 anos na igreja ainda não entendeu e ainda não cumpre perfeitamente a santificação. Porque a santificação não é olhar para o irmão, para criticar o irmão, para condenar o irmão, julgar o irmão. Pelo contrário, a santificação não é para o outro, é para mim. Eu preciso buscar o processo de santificação na minha vida, é pessoal. Não é para condenar, para apontar o dedo, não. Porque todos nós estamos debaixo do mesmo Deus, né? Precisamos buscar para nós, na nossa vida, essa santificação para agradar ao nosso Deus. E esse deve ser o nosso propósito. A santificação ela tem que ter propósito. O propósito é nos achegar a Deus, é nos levar ao que nós discutimos no podcast passado, a uma vida de intimidade com Deus, a uma vida de relacionamento com Deus. Não existe outro propósito para a santificação. É esse. Né? E nós precisamos entender isso. Então, isso não depende de tempo de igreja, tempo ou de atividade, ou de funções na igreja. Não, é uma disposição de entender que eu quero agradar a Deus, porque Ele é o meu Pai amado, né? Ele me ama, e esse relacionamento só vai fazer bem para a minha vida. À medida que eu busco isso, eu cresço. À medida que eu absorvo isso, como nós falamos até no podcast passado, o pastor Marcos tocou muito bem no assunto, isso começa a exalar de mim, porque a santidade promove amor na minha vida, tolerância, paciência, né? Ou seja, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, manifestando em todas as áreas da minha vida. Eu aprendo a conviver melhor com a minha família, eu aprendo a conviver melhor com os meus irmãos, eu aprendo a conviver melhor com as pessoas difíceis da sociedade, né? Eu não perco a cabeça com facilidade, eu ajo com prudência, eu ajo com justiça, eu ajo com amor, né? Então, o processo da santidade, ele promove mudanças de dentro para fora e é gradativo. Tem pessoas que vai rápido, né? Que entende rápido, que a mudança é rápida, mas tem pessoas que vai demorar mais um pouco. Agora, precisa querer. Né? E nós precisamos descartar essa questão de achar que nós vamos ser salvos porque a gente pertence a uma determinada igreja, porque de repente eu sou pastor, porque eu tenho muitas funções na igreja, porque ninguém vai ser salvo por causa disso. É mais fácil ir para o inferno do que ser salvo por causa disso. Nós vamos ser salvos se a gente entender o que Jesus Cristo fez por nós e se a gente buscar a santidade como um estilo de vida, porque nós queremos agradar ao nosso Deus, como o pastor Marcos falou muito bem, porque nós queremos nos parecer com esse Deus. Nós queremos nos espelhar com esse Deus. É lógico que é um processo que só vai ser concluído quando Jesus voltar. Mas o desafio continua. Nosso objetivo tem que permanecer. Não pode parar. Não pode parar. Então, vendo assim, há uma compreensão que é uma etapa.
Quando você aceita a Jesus, você é justificado, aí você se torna salvo. Acabou, ali os seus pecados do passado, eles são entregues na cruz, na sua confissão a Jesus Cristo. O sangue de Jesus purifica ele daquele momento, como o sangue também de Jesus purifica dos pecados, dos próximos pecados que a gente cometeremos, porque muitas vezes estamos errando. E aí tem um processo que é a santificação. A santificação é esse processo longo que desenrola, em que você precisa realmente, através do poder do Espírito Santo, vencer a carne e dar os frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22 tem uma lista, mas se você ver Gálatas 5:19, tem uma lista da carne e tem uma lista do Espírito Santo. Ou seja, há uma oportunidade de nós estarmos diante de Deus e praticarmos. 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Ou seja, há um chamado de Deus. Quando rejeitamos, estamos desobedecendo a esse chamado, estamos desobedecendo o nosso Deus, entende? Então já estamos abandonando Ele aí. Então esse processo de santificação, ele tende a acontecer, entende? E muita gente pensa que esse processo é um processo, como fala, ser um eremita, um ermitão, que é aquele indivíduo que por penitência vive em um lugar deserto, isolado e longe. Vou dizer para vocês, ser santo é muito difícil no meio das pessoas, mas é uma necessidade, entende? Eu, como marido, para mim ser santo no deserto seria a melhor coisa, seria o melhor marido do mundo. Mas quando eu estou dentro de casa com a minha esposa, com meus filhos, entende? Essa prova mostra quem eu sou. Se eu realmente seguir aquele padrão, se eu vou deixar a carne voltar a dominar, eu vou seguir esse padrão. Por isso que ficou um pensamento na minha cabeça sobre essa questão de você estar com Deus, receber a santidade, mesmo que Deus deseja que Ele nos chame para uma vida santa. Isso começa a se espalhar no meio das pessoas. Por quê? Porque o nosso convívio é que vai mostrar quem somos. Se somos santos como Ele é, ou somos apenas um hipócrita após seguir a religião. Entende? Santidade, essa separação, não é essa separação que eu disse, ir para um deserto, mas é mudar as nossas atitudes a partir dessa construção. Porque o último foco é a glorificação, mas isso vai acontecer quando nós morrermos e passarmos para a vida eterna, ou quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, seremos arrebatados e acabou. Eu digo até isso, que quando Jesus voltar, a palavra pecado não existirá mais no nosso dicionário, ou seja, seremos santos como Ele é santo. Voltaremos ao jardim do Éden eterno, jardim com Deus, jardim em que não havia pecado. E a santificação é um processo, realmente é um processo, mas ela tende a acontecer, e eu até acho que ela tende a começar a acontecer rápido, mas ela acontece pela palavra. Jesus diz: vocês são lavados pela palavra, é ela que nos purifica. Isso é muito interessante, porque a gente, na verdade, não sei se só hoje em dia, né? Mas a gente tem vivido assim, em meio a um tempo que tudo é muito imediato, né? O senhor vê, a gente tem um exemplo disso aqui na nossa mão, o celular. Se a gente pega o celular de hoje, pega o celular de 5 anos atrás, o de hoje ele é bem mais rápido do que era de 5 anos atrás. O nosso computador hoje é bem mais rápido do que era 5 anos atrás. E se demorar um pouquinho mais, a gente já fica impaciente. A gente vai no restaurante, em algum lugar comer alguma coisa, a gente quer que nosso prato saia rápido. A gente vai, sei lá, fazer qualquer coisa, a gente está muito imediatista. Só que como as coisas de Deus não é dessa maneira, não é no nosso tempo, né? A santidade não é um negócio que você clica um botãozinho ali e pronto, tô santo agora, né? Não é você entrar ali no seu quarto e em meia hora você entra totalmente, vamos dizer assim, totalmente impuro e sai de lá refletindo a glória de Deus, né? Para Moisés ele se encontrar com o Senhor, ele precisou ficar 40 anos no deserto sendo desconstruído de tudo aquilo que ele já achava que sabia. E nós temos, como o pastor Marcos disse, a base disso é a palavra de Deus, a base disso é o relacionamento com o Senhor. A gente tem vários exemplos disso. Você pode pegar o exemplo de Daniel, né? Que no meio de um povo totalmente, vamos dizer assim, escravizado, levado
como cativos, ele era o cara que decidiu não se contaminar. Ele foi o cara que decidiu não deixar as coisas exteriores atrapalharem o relacionamento dele com Deus e principalmente a vida dele de santidade, né? Então o processo de santificação dele era ele Deus. Ele não queria saber o que as pessoas pensavam, ele não queria saber o que o rei dizia ou não, ele não queria saber se os irmãos dele, os familiares, os amigos, as pessoas que cresceram com ele ali estavam ali, vamos dizer assim, seguindo o mesmo caminho que ele ou não. Ele decidiu no coração dele que ele seguiria aquilo, e aquilo foi embora, e foi ali que ele foi. O próprio Abraão, ele colocou a fé dele como justiça. Não havia uma lei naquela época, não havia um código penal ou um estatuto, um regimento interno da igreja de Abraão, por exemplo. O que era para ele a lei? Era a fé que ele tinha em Deus, né? Às vezes as pessoas me perguntam: Lucas, o que é pecado? Eu sempre digo: olha, se o que você está fazendo está te afastando de Deus, então considere isso como pecado. Porque esse é o objetivo, o propósito do pecado: te afastar de Deus. Então, se tem te afastado de Deus, isso é pecado. No nosso processo de santificação é o contrário: é a gente se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Então, olhando para a vida de tantos e tantos homens, a gente vai ver o quanto eles tomaram uma decisão dentro de si, na sua própria vida pessoal com Deus, e se decidiram por viver uma vida de santidade. E independe do lugar, né? O pastor Marcos citou, se eu estiver no deserto, mas se você estiver no deserto, você pode pecar, porque o pecado nasce na nossa mente, né? No coração. E eu vejo assim, o pastor Marcos citou muito bem aqui o plano de salvação, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Nós nos santificamos porque nós somos salvos. Ninguém se santifica para ser salvo, porque nós já recebemos a salvação, e ele colocou muito bem. Então é um processo natural de quem foi salvo, né? E é processual por quê? Porque isso tem objetivo. O objetivo nosso é chegar na glorificação, é chegar no momento em que nós vamos nos encontrar com Cristo e vamos viver e usufruir da eternidade, né? Não é algo sem propósito, não é algo sem objetivo, né? Nós temos um propósito muito claro, né? Real, né? Quando nós nos santificamos, e tem que ser prazeroso. Se alguém está se martirizando com relação à santificação, então ele não entendeu ainda o plano de salvação. Porque o plano de salvação é esse: eu me santifico por quê? Porque eu recebi pela graça, né, a minha salvação, né? Ali Jesus conquistou para nós. Então, porque eu tenho esse entendimento, então eu abro mão dos manjares do mundo, como Daniel fez, né, lá mesmo estando Babilônia. No cativeiro, ele estava firme. Exatamente. E Deus honrou ele, assim como honrou os 3 jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles se voltaram para Deus e decidiram não se contaminar com o pecado da Babilônia. Então hoje a nossa Babilônia é aqui, é Dourados, é a cidade que nós estamos, né? E nós precisamos ter esse entendimento e ter essa postura, porque a todo momento, o pastor Lucas citou muito bem, nós temos o celular na mão e ele pode ser uma bênção, mas ele pode ser uma maldição, né? O computador, ele pode ser uma bênção, mas ele pode ser uma maldição. E santidade é tudo, é nas escolhas que eu faço no meu dia a dia, porque tem muito crente, pastores inclusive, com problema com pornografia, com problema de mentira, com problema de ser mau caráter, de não pagar suas contas, né? Isso tudo está fugindo do processo de santificação. Então processo de santificação, ele é muito mais amplo do que as pessoas pensam. Não é frequentar a igreja, mas é ter uma postura de caráter, ter uma postura de honra, ter uma postura onde eu vou falar a verdade, independente das consequências, em que eu vou proceder de forma correta, independente das consequências, que eu não vou fazer gato na minha energia, que eu não vou fazer gato na água, que eu não aceito isso, que eu não vou comprar um pneu pirata, um CD pirata, né? Isso, o processo de santidade, ele passa por aí. Eu até dou um testemunho nisso daí. Eu gosto muito de filme, e teve uma época que eu comprava muito aqueles DVD.
e pirata, né? E quando eu tive esse entendimento, eu tinha uma caixa muito grande, eu fiz uma fogueira grande, a fogueira foi bonita e nunca mais comprei, você entendeu? Eu comprava pneu no Paraguai, os irmãos devem saber que é proibido você comprar o pneu lá e atravessar para cá, né? Porque tem que recolher, nem recolher na taxa, não pode. E eu nunca mais comprei. E era tão interessante que toda vez que eu comprava dava bolha. Depois que eu parei, eu só uso Michelin no meu carro e nunca deu problema e dura muito tempo. Então Deus honra quando a gente o honra, porque santidade é honrar a Deus. Santidade é realmente estabelecer compromisso com Deus, com a sua palavra, com os seus princípios, com os seus valores. E isso não tem preço, né? Santidade é a gente honrar a nossa esposa. Ela não precisa estar perto para você saber que você não pode olhar para outra mulher com más intenções. Santidade é você mexer com dinheiro e você saber que aquilo lá não é seu e que você tem que ser correto porque Deus está te vendo, né? E é querer agradar a Deus. Para mim isso é santidade. Então muitas coisas que as pessoas não se dão conta e apontam o dedo pro político, né? Mas não existe corrupção sem a sociedade. Precisamos entender que santidade é algo necessário para quem quer realmente alcançar a salvação. Isso precisa da pessoa, ela realmente ter essa vontade de ser santo, entende? Porque às vezes a pessoa pensa, Deus vai me fazer santo. Não tem passagem na Bíblia que diz que Deus nos fortalece para a santidade, entende? Mas só que todo o assunto que você vê dentro da Bíblia, você vê lá começando no Antigo Testamento, santificai-vos porque amanhã é isso, jejum e consagre, santifica, traz a santificação no momento, e vemos isso acontecendo no Novo Testamento também, sempre apresentando que essa preposição de nós queremos largar isso. E quando Paulo diz em Romanos, a carta de Romanos é linda, ele diz que o poder do pecado não está sobre nós, então a gente não tem a desculpa, olha, eu nasci assim, sou assim, é assim mesmo, todo mundo compra, que nem você falou, no Paraguai. Então é um choque que a gente tem que enfrentar numa realidade e dizer, não, isso não é assim. Eu posso, porque eu não tenho poder sobre mim. E essa mistura de luz e trevas, elas não devem acontecer. Então a gente tem de ter essa realidade na mente. E Paulo ele diz em 2 Coríntios 6, contando sobre essa divisão, vocês estão misturando as coisas da carne, as coisas das trevas, os ídolos, não misture essas coisas. E aí ele termina dizendo que Deus quer ser nosso Pai. E aí o versículo 7, é o versículo 1 do capítulo 7 de 2 Coríntios, diz, amado, visto que temos essas promessas de ter Deus como Pai, as promessas de Deus para nós, purifique-nos de tudo que contamina o corpo ou espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus, entende? Então ele está trazendo para nós a realidade de que nós não fazemos porque somos mais fracos, porque somos bobos, ou porque isso, nós fazemos porque tememos a Deus. E não é medo, né? É zelo, é amor. Exato, entendeu? Então essa capacidade de, que nem falando sobre pirataria, sobre essas coisas, uma mentira, alguma coisa assim, eu não faço, não é porque minha esposa não está vendo, não é porque o pastor vai me corrigir, não é porque eu vou perder meu cargo de pastoreal, de uma atividade na igreja, não, eu tenho de fazer com o princípio de intimidade com Deus, relacionamento com Deus, esse princípio de viver com Deus, e aí isso me traz um temor. E trazendo esse temor, eu tenho a capacidade de dizer, não, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui desagrada, eu vou andar assim, você assim, vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro, às vezes fica mais caro cumprir o certinho, mas é o papel do cristão. É a vida prática nas pequenas coisas, né? Eu sempre costumo dizer que não é difícil você ser santo nas coisas grandiosas, nas coisas que todo mundo está vendo. Por quê? Porque quando todo mundo está vendo, você zela, parece que a gente zela mais pela nossa imagem do que pelo nosso relacionamento com Deus, infelizmente. Então se eu estou aqui e eu vou fazer alguma coisa errada, me veio em mente alguma coisa errada, eu vou pensar, não, mas o pastor Flávio está me vendo, o pastor Marcos está aqui me olhando, o evangelista Anderson está ali, ele vai me cobrar depois se eu fizer isso, então deixa eu ficar quietinho aqui. Mas eu gosto de dizer sempre, você quer saber o seu nível de intimidade, o seu nível, de santidade? Pense nas suas atitudes quando você está sozinho. Exato.
Quando você está sozinho, só você ali no carro andando pela rua. O pastor Flávio disse muito bem, se a sua esposa está do lado, você não vai ficar olhando para uma mulher que passou na rua. E por que você vai olhar quando você está sozinho, cara? Se você não vai pegar o troco errado da mulher do caixa do mercado lá, quando tem o seu pastor tá junto com você, por exemplo, mas então por que você pega quando você está sozinho? Não é? Então assim, é nas pequenas coisas que Deus ele vai nos fortalecer, como o pastor Marcos diz, a desenvolver essa santidade. Eu creio que são nas pequenas atitudes, e eu gosto de dizer que o nosso nível de santidade, ele está diretamente ligado ao nosso nível de caráter. Por quê? Porque se você é um camarada mau caráter, um enganador, um cara que não se preocupa com as outras pessoas, dificilmente você vai se preocupar com a sua intimidade, com a sua santidade com Deus. Sabe por quê? Eu gosto desse texto aqui, o texto lá de Hebreus 12, 14, diz assim, ó, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não fala, ó, esforçai-vos para viver em santificação e deixa o seu irmão de lado, deixa ele sozinho lá, ele que se vire. Não, ele diz, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, o meu processo de santificação, como o pastor Flávio diz, ele não é só vertical, ele é horizontal também. Eu não consigo ter uma vida plena de santidade com Deus se eu trato mal o meu irmão, se o meu caráter ele é totalmente corrompido e eu quero levar vantagem sobre as pessoas. Uma coisa ela não pode existir sem a outra, não é? Então, eu sei que nós já estamos caminhando para o final desse podcast, mas eu quero que você que está nos ouvindo, você possa entender isso. Existem muitas práticas diárias que nos ajudam na nossa santificação. A nossa vida de oração, nossa vida de jejum, tempo meditando na palavra de Deus, não apenas lendo como se fosse mais uma notícia do jornal, mas o tempo que nós gastamos com a palavra de Deus, o tempo que nós gastamos nos esforçando para isso, como esse texto que eu acabei de falar aqui, isso tudo influencia, incentiva-nos e nos ajuda nesse processo de santificação. Mas eu creio que tudo deve partir de um princípio que é a nossa decisão. Daniel, como nós falamos aqui, ele decidiu ser santo lá no meio do cativeiro. José decidiu ser santo lá dentro da prisão. Isso aí. Os grandes homens, Moisés decidiu ser santo no meio do deserto. Então assim, não é o lugar, não é aquilo que onde você está, mas é aquilo que você decide dentro do seu coração que vai fazer a diferença na sua vida de santidade. Amém? Então, já caminhando para o final, eu quero dar mais uma oportunidade para o pastor Flávio, pastor Marcos, para deixar a sua palavra final, a sua saudação, o seu abraço para o pessoal e que a gente possa continuar mais desse assunto nos próximos podcasts. Muito obrigado, pastor Lucas. É um tema realmente bastante interessante. Eu agradeço muito por poder participar dele. Pastor Marcos também, muito bom estar com o senhor aqui. E eu quero dizer o seguinte, irmãos, nós passamos rapidamente aqui, porque o tempo é curto, mas santidade faz parte do processo de salvação. Dentro do processo de salvação, como nós falamos, existe a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação e a glorificação é um processo em que Deus é o agente, mas o processo de santificação é um processo onde o ser humano é o agente. Tem que partir de nós. Nós precisamos ter essa disposição de buscar a santificação nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Então nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, e não adianta dar desculpa para Deus, né? Deus vê tudo e Deus conhece o nosso coração e as nossas intenções. Então vigie o teu coração, coloque como ponto aí um desafio para você realmente se santificar a cada dia, avalie aonde você está errando, aonde você precisa melhorar. Tem dificuldade, leva isso em oração a Deus, abre teu coração na presença de Deus, confessa os seus pecados, se arrepende, pede a ajuda do Espírito Santo, porque essa é a função dele, ele está disposto a nos ajudar. Nós não podemos nos conformar com o pecado, porque se conformar com o pecado, nós vamos ignorar a santificação e nós vamos perder a nossa salvação. Então, Deus abençoe você, tenha um excelente dia
E pastores, novamente, Deus abençoe. Agradeço também por estar aqui mais uma vez e junto com o pastor Lucas, pastor Flávio, é uma bênção. Que Deus abençoe você e sua casa. Tudo que as Escrituras nos ensinam e aquilo que ela proíbe não é uma opção, mas é um momento de santificação. Estude a sua Bíblia. 1 Pedro, ele diz, capítulo 1, 14, sejam filhos obedientes. E o 15 diz, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Então é esse processo que o pastor Flávio falou, tudo que a gente conversou aqui. Deus abençoe a sua vida, siga fiel e firme estudando a palavra de Deus para ser santo como Ele é. E eu agradeço a Deus e tenha também um excelente dia onde você estiver, uma excelente noite, se você estiver ouvindo isso à noite. Seja bênção na sua vida essa palavra aqui e que o Eterno esteja contigo. Amém. Muito bem, eu agradeço muito a presença do pastor Flávio, pastor Marcos, companheiros de ministério aqui, e que Deus abençoe a sua vida, você que está nos ouvindo. Peço que você esteja cada vez mais focado nesse processo de santificação. Isso é um processo diário, como nós já dissemos. Então que você possa ser fortalecido pelo Senhor todos os dias, que a palavra de Deus seja realmente uma arma para você se fortalecer e se santificar cada vez mais. Que Deus abençoe sua vida, pastor Flávio, que Deus abençoe o senhor, pastor Marcos. Amém. Evangelista Anderson, que cuida aqui da parte técnica. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e você também que está aí nos acompanhando. Que Deus abençoe, muito obrigado, um grande abraço para você e toda a sua família. Até a próxima.